Pessoal, aqui é VaptVupt, não vamos perder tempo com apresentação. Na descrição abaixo tem todas as informações importantes do vídeo, meus dados, e teremos também o link para quiz para quem desejar certificado no final do curso. Para iniciar a aula 5, vamos falar sobre referência circular. Na aula 4, nós verificamos como fazer referências em fórmulas. Por exemplo, se nós fizermos uma fórmula que peça para somar a célula G4 com a célula G5, o Excel dá o resultado dessa soma. Agora imagine se nessa soma a gente incluísse a própria célula que nós estamos. Nós estamos na G11. Então se eu fizesse G4 mais G5 mais G11, o que o Excel ia dizer? Que existe uma ou mais referências circulares. Então, o primeiro conceito que nós vamos aprender na aula de hoje é relacionado à referência circular. O que é a referência circular? É uma referência que ocorre quando uma fórmula do Excel se refere à sua própria célula, direta ou indiretamente. Então, nesse caso, quando nós fazemos uma fórmula que tem uma referência circular, o Excel vai acusar um erro e não vai resultar o valor correto na célula. Então, por exemplo, nessa célula que nós tínhamos G4 mais G5 mais G11, o Excel retornou 0 porque ele não sabe o que fazer se é para somar ela mesmo. Então, o G11 dessa célula está indicando que ela está pedindo para somar nela mesma, o valor dela mesma. Então, o Excel não consegue resolver isso e dá um erro de referência circular. Onde que nós vemos que houve esse erro? Primeiro, aquela mensagem que o Excel acusou, quando a gente fez a fórmula. E, depois disso, aqui na barra de status da planilha, nós temos a indicação, referências circulares, inclusive indicando em qual célula que essa referência ocorre. Então, como localizar? Como localizar? Na barra de status. A barra de status é uma forma de eu localizar uma referência circular. Então, aqui ele me diz que há referência circular na célula G11. Eu vou na célula G11 e verifico a existência dessa referência circular e daí eu posso arrumar a referência circular. Ok? Vamos fazer a referência novamente, fazendo que ocorra a referência circular. Ele dá a mensagem. E agora vamos ver outra forma de descobrir onde há referências circulares. Na auditoria de fórmulas, verificação de erros, referências circulares. Então aqui nós temos, em fórmulas, nós temos o menuzinho de auditoria de fórmulas. Dentro de auditoria de fórmulas tem um íconezinho relacionado à verificação de erros. É esse íconezinho aqui. Eu vou só aumentar o tamanho da tela que está aparecendo, porque nós estamos com a tela reduzida por causa do curso, só para que a gente possa visualizar melhor. Olha lá. Aumentando o tamanho da tela, ele apareceu verificação de erros. Como a tela não estava cabendo, ele só tinha aparecido o ícone. Mas por aqui eu consigo verificar as referências circulares. Eu clico na verificação de erros e nas referências circulares. E ele vai me listar onde há referências circulares. No caso, na G11. Vamos voltar ao tamanho original da planilha, para que ela fique toda na tela para o curso. E agora vamos falar então sobre precedentes e dependentes. O que significa dependentes? Significa eu saber de uma célula específica quem que utiliza essa célula na minha planilha. Vamos verificar a questão da dependência. Na célula G4, nós temos uma fórmula que é D4 menos F4. Então, essa célula tem dependência das células D4 e da célula F4. Agora, vamos verificar isso de uma forma que o Excel nos ajude, sem eu ter que ficar analisando fórmula por fórmula. Eu vou posicionar na célula D4 e vou perguntar para o Excel quem são dependentes dessa célula. Vou clicar aqui em rastrear dependentes. O Excel vai, a partir de uma setinha, me indicar, olha, essa célula ela é usada na F4 e na G4. Então, a G4 e a F4 têm dependência na D4. Vamos verificar se isso é verdade. Vou posicionar na G4 e está lá.
A G4 usa a D4, então a G4 tem uma dependência em relação a D4. Vamos verificar na F4. A F4 tem uma dependência também em relação a D4, ou seja, ela utiliza D4 em sua fórmula. Por isso que o Excel indicou essas duas dependências. Ok? Vamos clicar aqui e remover setas, para ele retirar as setas. Isso eu poderia fazer em qualquer lugar da planilha. Se eu estou posicionado em qualquer lugar e peço para remover, ele vai remover a seta. Né? Se eu tenho a verificação dessa dependência, eu posso ter também a verificação dessa outra dependência. Ou dessa dependência. Ou dessa dependência. Ou dessa dependência. Opa! Nessa dependência não existe, não há nenhuma dependência. Então, o Excel me dá uma mensagem dizendo que não localizou fórmulas que se refiram à célula que está ativa. Ok? Vamos remover essas setas e vamos falar agora de precedentes. Assim como o dependente indica quais as células utilizam a célula que eu estou analisando, se há dependentes, o precedente indica quais células que eu usei na minha fórmula. Por exemplo, nessa célula que eu estou posicionado, eu usei D7 e F7. Se eu pedir para rastrear precedentes, ele vai me indicar D7 e F7. Então, a diferença de dependentes e precedentes é qual a informação eu quero obter. Todos os exemplos que nós fizemos, nós pegamos fórmulas que têm informação tanto de dependente como de precedente na mesma linha. Mas nada impede que eu pudesse ter a fórmula outras referências. Por exemplo, vamos colocar um valor qualquer aqui, e nessa fórmula eu vou indicar que, além do D7 menos o F7, eu quero somar o F11. Então eu fiz a fórmula. Ele automaticamente apagou as setas, mas agora vamos analisar os precedentes novamente. Olha lá, ele indicou agora também a nova célula. Então ele me indica, na célula que eu estou, quais as células que eu utilizo para efetuar a fórmula existente. Remover setas, remove todas as setas. Então eu posso rastrear precedentes e também rastrear dependentes. Veja que eu posso ir mostrando, analisando a célula que eu estou relacionada a precedentes e dependentes, e quando eu terminar essa análise, eu posso simplesmente remover setas. Com isso, concluímos essa etapa da nossa aula. Vamos agora falar sobre funções. Para falarmos sobre funções, primeiro vamos mostrar que no menu Fórmulas, nós temos uma opção aqui, Inserir função. E, clicando aqui, o Excel vai me listar diversas funções. Eu tenho funções do tipo data e hora, função financeira, função matemática e trigonométrica. Tenho diversas funções. Nós vamos aprender algumas funções, mas o mais importante é entender o conceito de como funciona uma função. Assim, mesmo que não aprendemos determinada função, com o conceito você vai poder se virar e tentar utilizar alguma função do Excel. A primeira função que nós vamos aprender é a função soma. E o que ela faz? A função soma, ela simplesmente soma um conjunto de células selecionadas. E aqui nós vemos a importância de entender o conceito de seleção. Nós aprendemos nas aulas anteriores como fazer seleções diversas. Para usar uma função de soma, eu tenho que saber utilizar o conceito de seleções. Por exemplo, se eu quero fazer a soma de todos os valores líquidos, então eu vou colocar aqui igual soma e vou fazer a seleção, todos os valores líquidos. Aqui ele fez a conta, então, e eu tenho o total de valor líquido de todas essas notas que estão na minha planilha. A seleção que nós aprendemos até então foi sempre utilizando o mouse ou utilizando a tecla Ctrl com o mouse, ou utilizando as setinhas com Shift ou com o Ctrl. Então, aprendemos as seleções fazendo dessa forma.
Mas nada impede que a seleção seja escrita e não selecionada. Nesse caso aqui, quando nós selecionamos, o próprio Excel preencheu da G4 até a G8. Agora, se eu quisesse escrever, ao invés do Excel preencher, eu poderia. Vamos fazer uma soma agora que seja do valor bruto. Então vai ser igual soma da coluna D4 até a coluna D8. O até é representado pelo caractere 2 pontos. Então, ao invés de eu fazer uma seleção clicando no mouse e arrastando, ou das outras formas que nós aprendemos, eu posso escrever uma seleção. E essa seleção é escrita da seguinte forma: a célula inicial, 2 pontos, a célula final. Tá lá. A função soma, ela permite então somar determinada seleção. Não necessariamente essa seleção precisa estar na mesma linha, na mesma coluna. Eu posso ter uma seleção que envolva mais de uma linha e mais de uma coluna. Por exemplo, soma da célula D4 até a célula E4. Então agora ele fez uma soma que considerou essas células todas aqui. Lembra que quando eu tenho uma fórmula, ou também quando eu tenho uma função numa célula, se eu clicar na célula e apertar o F2, ele vai me mostrar quais células são utilizadas. Perfeito? Então aqui ele mostra em azulzinho essa seleção, e aqui ele representa a seleção em azulzinho. A soma, então, ela faz a conta baseada em uma seleção. Mas o Excel permite que você faça a soma em mais de uma seleção. Vamos fazer um exemplo. Soma o valor líquido, ponto e vírgula, o ISS. Enter. Então aqui a soma que ele fez é o valor líquido mais o ISS. E esse valor bate com a soma do valor bruto. Por quê? Porque o valor líquido é o valor bruto menos o ISS. Então, a soma do valor bruto é igual à soma do valor líquido e do ISS. Então, veja que nessa forma nós fizemos uma soma de duas seleções distintas. Vamos apertar F2 para verificar como que o Excel demonstra as células utilizadas. Olha aqui. Em azul, a seleção do valor líquido e em vermelho, a seleção do ISS. Perfeito? Vamos limpar tudo isso que nós fizemos. E vamos, utilizando o conceito da função soma, fazer mais uma operação. Imagine que eu queira descobrir as minhas despesas administrativas em relação a essas notas. Então aqui eu vou colocar as despesas administrativas. E as minhas despesas administrativas nada mais é do que 10% do valor bruto das minhas notas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma de todas as minhas notas. Aqui eu tenho o quê? O valor bruto das minhas notas. Mas eu quero as despesas administrativas. E as despesas administrativas nada mais é do que 10% dessa soma. Então eu vou continuar essa fórmula. Soma de todas as minhas notas multiplicado por 10 divididos por 100 ou 10%. Ele pegou e fez a conta, 314,93. Então, eu tenho a soma do valor bruto que nada mais é do que soma desses elementos. E aqui eu tenho 10% dessa soma do valor bruto, que é 314,93. Se eu já tenho essa fórmula aqui eu não precisaria fazê-la novamente. Eu poderia utilizar essa referência. Então, ao invés de eu utilizar aqui a soma, eu posso utilizar aqui a própria célula que eu já tenho a soma. E o resultado seria o mesmo. Com isso, aprendemos uma função que é uma função matemática chamada soma, bastante utilizada nas planilhas. Agora, ao invés de a gente aprendermos novas funções, vamos aprender
o esquema relacionado a uma função. Toda função tem esse funcionamento. Então, se nós soubermos o esquema de funcionamento de uma fórmula no Excel, nós poderemos utilizar qualquer fórmula baseado nas informações que o próprio Excel nos dá. Então, vamos verificar como que é o esquema de uma função. O esquema é assim: o igual inicia uma fórmula ou o uso de uma função em uma célula, daí eu tenho o nome da função, abro parênteses e os parâmetros dessa função separados por ponto e vírgula. Esses parâmetros podem ser obrigatórios ou não, e pode até haver função que não use nenhum parâmetro. Então, esse é o esquema geral. Quando nós usamos a função soma, nós usamos esse esquema. Vamos copiar esse esquema, voltar para a nossa planilha de funções e analisar. Então, aqui é o esquema. Aqui é como que eu usei a função. Igual o nome da função e os parâmetros. Nesse caso, o parâmetro da soma é a seleção das células que eu pretendo utilizar. Né? Lembra que a gente tinha uma função soma onde a gente somava duas colunas? Vamos refazê-la aqui. Soma, eu quero o ISS, ponto e vírgula, o valor líquido. Então, aqui eu estou usando dois parâmetros. O primeiro parâmetro, uma seleção. O segundo parâmetro, outra seleção. Está dentro do meu esquema. Função parâmetro 1, parâmetro 2. Perfeito? Espero que tenham gostado da aula. Se quiserem ir para a próxima aula, basta clicar nesse vídeo sugerido. Mas antes, se gostaram, não se esqueçam, clique no joinha e inscreva-se no canal. Grande abraço e até mais.